E amanhã, dia 2 de setembro, começa o julgamento pela primeira turma do STF do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus, incluindo o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o ex-comandante da Marinha, Almir Garner Santos, a respeito da acusação de que existiria uma organização criminosa que teria tentado efetivar um golpe de Estado em nosso país. Entenda, portanto, tudo o que você precisa saber de como será, de como se procederá o referido julgamento. Primeiramente, o rito que será adotado se baseia em duas disciplinas, na Lei 8.038/90 e no próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Este é o primeiro de um processo bem mais amplo, que foi dividido pelo Ministério Público em 4 núcleos. O que será julgado agora foi denominado de núcleo crucial, ou núcleo 1, que envolve a pretensa liderança da suposta trama golpista. Os réus, eles são acusados de uma série de crimes como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e participação também em organização criminosa armada. Nesse caso, o rito processual ele é extremamente rigoroso e ele segue uma ordem bem definida. A abertura, né, o julgamento, ele ocorre quando o presidente da turma, que é o ministro Cristiano Zanin, ele chama esse processo a julgamento e ele passa a palavra ao relator do caso, que, como todo mundo sabe, é o ministro Alexandre de Moraes. Nesse caso, ele faz uma leitura de um relatório, que seria um relatório, um resumo de tudo o que aconteceu de relevante no processo até então. Terminado esse relatório, ele passa a palavra ao Procurador-Geral da República, né, o Paulo Gonet, que ele terá até 2 horas para apresentar a acusação. Em seguida, os advogados de cada um dos réus terão o mesmo tempo para as suas sustentações, podendo arguir preliminares e tudo mais que possa interessar às defesas, inclusive discutindo o próprio mérito. Depois disso, superada essa fase, começa efetivamente a votação. O primeiro a votar é o próprio relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. Ele será seguido pelos demais ministros que integram aquela turma numa ordem que é o Flávio Dino, o Luiz Fux, a Carmen Lúcia e, por fim, o próprio presidente Cristiano Zanin. É importante saber que, durante o julgamento, qualquer ministro pode, se eu tiver dúvida, solicitar um pedido de vista, o que nesse caso suspende a sessão para que ele possa analisar o processo com mais detalhes e depois trazer um voto, né, em função disso. Por que esse julgamento é histórico? Bem, esse julgamento ele é um marco, ele vai estabelecer inúmeros precedentes sobre os limites da ação política e a responsabilidade de agentes públicos, bem como, e não só isso, a respeito de mudanças bem peculiares que foram feitas na competência do Supremo Tribunal Federal a respeito de autoridades que, por exemplo, não detêm mais prerrogativa de função. A decisão do STF ela pode, inclusive, servir de base para que outros tribunais modifiquem seus entendimentos até então sedimentados, que foram, diga-se de passagem, de modo muito curioso, desconstruídos para esse julgamento. É por isso que é tão importante para nós, advogados, professores, estudantes de direito, acompanharmos de perto esse julgamento que será televisionado. O resultado pode impactar não só a vida dos réus, mas também a própria jurisdição do STF, dos tribunais superiores, o processo penal e, claro, o futuro político de nosso país. Se você quiser entender mais sobre o caso, nós pretendemos fazer uma série de vídeos sobre o andamento desse julgamento e as particularidades dessa situação. Além disso, como eu disse, o julgamento será televisionado e ele estará lá no YouTube da TV Justiça do próprio Supremo Tribunal Federal, onde cada um de vocês pode tranquilamente acompanhar e formar sua convicção a respeito desse julgamento.